Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Heloísa dessa semana começa a sua história em 2015. 10 anos atrás, né, minha gente? Uma década aí já que se passou. E aqui nós vamos contextualizar como estava a vida de Lolo em 2015. O que tinha acontecido em sua trajetória enquanto mulher. Lolo tinha saído de um relacionamento no qual ela fez aquela boa tratativa, boa e velha, né? Ela entrou com a bunda, ele entrou com o pé. Ou seja, ele terminou a relação e ela teve que lidar com todo aquele sentimento, né, que o término dentro dessas configurações causam, que é o lugar do abandono, que é o lugar da dor, da perda, né? Você termina um relacionamento ainda gostando da outra pessoa, começa a acreditar que toda a culpa daquilo ter terminado é sua e você entra num buraco profundo e lodoso de si. E eu achei lúcido e maravilhoso, bastante analisada, né? Lolo aqui, 10 anos depois, bastante análise já passou por esta mulher, né? A gente percebe isso pelo texto dela, pela escrita. E ela fala que, assim, o rompimento desta relação, né, o término dessa relação, dessa maneira, ele terminando comigo, fez escancarar velhas feridas familiares, traumas familiares, coisas que estavam muito escondidas ali dentro de mim e que eram muito táteis, né? Muito familiares para mim. E quando isso terminou, isso tudo veio à tona, isso submergiu. E daí por que eu acho que isso muito lúcido, muito analisado? Porque assim, foi esse cara que causou isso nela? Tipo assim, ele que criou essas dores nela? Não, ele, tipo assim, caminhou por caminhos onde essas dores também já passaram e na hora que ele foi embora, ele arregaçou a porta. E daí não tinha mais como esconder o que estava ali dentro e aquilo emergiu, né? Assim, ele escancarou uma parada que estava ali escondidinha, protegida. A partir do momento que ele fez esse reboliço, essa relação passa pela vida dela, não tem mais como esconder. Isso foi aberto, escancarado, e agora ela tem que lidar com todos esses monstros que estavam ali guardados e que agora muito mais alimentados, né? E voltam à tona com a maior cara do bicho-papão possível. Alguém aqui, Harry Potter? Alguém? Assim, não quero, né? A gente tem uma questão aí com a autora. Eu tenho. Mas assim, gosto muito de Harry Potter, né, do filme, das coisas, apesar de todas as problemáticas. Então eu vou trazer aqui uma referência. Que tem um dos filmes, que eu não lembro agora, estão numa aula, né, de defesa das artes das trevas, e o professor Lupin pede para que eles evoquem o bicho-papão que está dentro do armário. E o bicho-papão não tem uma forma física única. Ele se reveste dos seus piores medos. E daí começam a vir, né? O medo de cada um começa a surgir ali e o bicho-papão se transforma naquilo. Então, olha onde eu vou, né? Minha cabeça é uma loucura. Por que eu penso isso? A hora que esse cara abandona ela, mete o pé na bunda dela,
esse bicho-papão que estava lá escondidinho, com esses traumas de infância, com as questões de abandono, com todas as questões que estavam ali guardadinhas, elas se escancaram e elas tomam uma cara. E talvez a cara do seu medo maior nesse momento seja esse sujeito, né, que te leu intimamente. Você entregou para ele seu manual mais minucioso da sua estrutura enquanto pessoa, sujeito, suas vulnerabilidades, intimidades imensas, né? E mesmo assim ele te joga fora, assim, te descarta. E não que os relacionamentos têm que durar pro resto da vida, não. Mas dependendo de como termina-se isso, é muito fácil o bicho-papão se transformar nessa pessoa. E ali você tem uma figura para elaborar todos esses traumas, né? E a gente acaba, às vezes, jogando em cima do outro tanta coisa. Mas isso aqui, esse comentário todo referenciado em Harry Potter, não se aplica em relacionamentos abusivos, hein? Porque, assim, o mesmo caminho, sim, essas pessoas que nos agrediram, nos violentaram de alguma maneira, também percorrem esse caminho de traumas antigos, também estão associados a esses lugares, também abriram esse lugar, tendo ou não tendo permissão, tendo conhecimento ou não tendo conhecimento, mas a forma como se faz isso se beneficia de outras estruturas que são para nos massacrar. Né? São pessoas que se beneficiam de uma série de questões ali e que fazem realmente isso se tornar muito maior. E talvez demore ainda mais para você elaborar que essa culpa não era sua, que isso estava transferido ao outro e que o outro articulou tudo isso para ser exatamente dessa maneira e você sair como culpada, louca, histérica, porque isso ali diminui, né, o impacto dele nessa história. Será que tá muito confusa essa minha linha narrativa? Não sei, também assim, gente. Eu sempre peço, né? Segurem na minha mão e vamos juntas. Vamos voltar pra Lolo. Lolo tava nesse momento, nessa situação, tá? Vulnerável, né? Completamente ali, despirocadinha da cabeça. Então, no que ela se agarrou com unhas, dentes, vulva, saliva, suor e lágrimas? No trabalho. E na vida louca, né? Era tudo de uma festinha, um negócio, e começou a fumar cigarro, assim, alucinadamente. Uma coisa de ansiedade, né? O cigarro ali dá uma aliviada nesse break. Eu fui tabagista durante muitos anos, né? Fumei cigarro por muito tempo. E eu sei exatamente o alívio que dá nos ombros um cigarrinho, depois de uma situação tensa. Tem coisas que só um cigarrinho, pra quando você é tabagista. Tem alguém aqui tabagista? Espero que não, se estiverem, espero que um dia consigam se libertar também, porque é péssimo hábito, por vários motivos. Enfim, então a Lolo tinha levado esse grande pé na bunda, aquilo ali tinha escancarado feridas familiares profundas e há muito tempo não visitada por ela, então ela estava no meio desse turbilhão e para talvez tentar não ter que lidar muito com isso, ela se enfiou nesse bagulho aí, né? Vamos ganhar dinheiro e vamos distribuir, não vamos dar, né? Vamos distribuir. Foco na missão. Essa era a Lolo perigosa em 2015. Agora vamos falar sobre o trabalho de Lolo. Onde trabalhava Lolo em 2015? Em um coworking de Curitiba, super cool, um dos espaços mais criativos e colaborativos da cidade. O negócio estava super hypado, Já fazia 4 anos que ela trabalhava dentro desse espaço. Então, assim, quando ela traz que em 2015 este espaço estava dentro deste conceito e dentro dessa visibilidade, e ela diz, em 2015 eu estava dentro desse ambiente. Aí ela fala o quanto isso era legal para ela, porque ali ela criou uma família, um lar, um lugar onde ela podia ser ela mesma, podia desenvolver suas habilidades e potências, todo mundo era muito querido, conviviam muito, mas trabalhavam todos juntos em harmonia, então era uma coisa funcional, assim. E era um ambiente de paz dela, além de ser um ambiente de trabalho, né, de desenvolvimento de fonte de renda, também era um ambiente onde ela se sentia acolhida e pertencente, mais do que na sua família, por exemplo. E dali ela fez muitos amigos que levou para além da esfera do trabalho. Então, assim, era um ambiente perfeito dentro da situação que ela estava, era o lugar que estava conseguindo fazer ela caminhar, apesar dos pesares, apesar do pé na bunda, apesar das dores que estavam ali agora escancaradíssimas, né, por conta desse término. Esse era o ambiente. Eu ia seguir pro que acontece nesse ambiente, voltei, que é pra gente marcar um texto mesmo nisso, tipo, na importância desse lugar para a Heloísa, para a nossa Heloísa dessa semana. E que em 2025, ela já fazia 4 anos que estava ali trabalhando nesse espaço, e neste ano em especial eles conseguiram um reporte financeiro para abrir um espaço como aquele no Rio de Janeiro. Aí, meus amores, meus amorecos, o que eu pego disso aqui?
nesses 4 anos em que Elo trabalhava lá, todo esse corpo corporativo, né, todo esse coletivo de pessoas interessados em fazer com que esse negócio alavancasse, trabalhou considerável e arduamente. E assim, ela não precisa me dizer isso. O fato é que em 2025 ele já era um espaço super cool na cidade de Curitiba, que, né, haja visto críticos por aí, que esta é a cidade mais exigente, por isso que boas peças estreiam aqui, por isso que as coisas acontecem aqui primeiro para depois ir para alguns outros lugares, porque a criticidade do público curitibano é muito elevada. Várias questões sobre isso aí, tá? Várias questões sobre a cidade linda, amorosa, capital do Paraná. Temos várias questões aí, né, sobre isso aí. Mas, enfim, dito é que em 2025 eles ganham este aporte financeiro, ou seja, isso tudo é resultado de muito trabalho. Pessoas se entregaram para que esse resultado chegasse nesta época e desse suporte para que eles pudessem alavancar este negócio para o Rio de Janeiro, saindo, né, aqui do sul e indo para esse eixo que é onde tudo acontece, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe disso, né? Às vezes eu saio aqui, eu moro numa capital, mas eu saio daqui, eu vou para São Paulo, que é isso? Black Mirror? Eu lembro, eu tava morando no meio oeste de Santa Catarina, fazia acho que 2 anos já que eu tava lá, tinha vindo pouco pra Curitiba e fui pra São Paulo depois de muitos anos, fui sozinha assim, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi o McDonald's com touchscreen, tá ligado? Que você pede assim no totem, e eu achei aquilo a coisa mais louca do mundo, assim, porque lá na cidade onde eu morava, no meio oeste de Santa Catarina, não tem McDonald's, né? O McDonald's mais perto vai ser realmente aqui em Curitiba ou em Chapecó, que ainda é longe. Mas, assim, muita tecnologia, né? As coisas acontecem nesse eixo, a gente sabe disso. Então, assim, abrir uma empresa curitibana que tem a possibilidade de ter financiamento para ir abrir uma filial nesse lugar, foda, né? Muito show, assim, muito legal. Lógico que quando a gente junta as palavras coworking, cool e Curitiba, a gente faz um recorte bem nichado, né? Que a gente já entende mais ou menos como que é o pessoalzinho que opera ali. E surpreendeu um total de 0 pessoas, eram sócios fundadores da empresa, né? Que estavam no front ali das conexões e das feituras e bididi bododó. Por que eu falo isso? Porque um dos sócios, investidores, partícipes deste espaço, era Abelardo. Ai, que delícia. E daí, assim, antes dela me descrever Abelardo, só com essas 3 palavras, essa tríade, né? Essa trinca de ser, eu já pude dar uma ideia, né? De quem que era essa figura. Cool, Curitiba, coworking. Ai, que delícia. Então, qual que foi a primeira imagem que me pressupõe Abelardo? Um cara progressista, né? Cool, da comunicação, sei lá. Só que Curitiboquinha, assim, talvez, não sei. Você que não é daqui, não sei se eu sei explicar, assim, como é esse sujeito. Mas, assim, coworking, né, uma coisa meio, eu sou progressista nas ideias, mas um pouco liberal na economia. Conhece essa galerinha? Eu acho que é meio assim. O que é? É um ambiente que pode se tornar familiar, gostoso e um lar, como a Heloísa disse que criou esse ambiente sendo assim para ela. Mas também, né, menina, é uma arapuca armada. Porque, assim, o tanto de homem, que nem Abelardo, sendo sócio, cofundador desse espaço criativo, de movimento, de criação, de pensar fora da caixa, mas, assim, completamente banhado de misoginia, né, e machismos nossos de cada dia. Eita, minha filha, é um agarrador de urso a cada esquina, você tem que ficar cuidado, porque você pisa no meio das folhas, achando que está muito camponesa, de repente te amputam uma perna, porque te pegam por ali. E ainda faz você acreditar assim, mas você que estava distraída, não andou olhando pro chão, por quê? É por aí, né, a armadilha construída nesse lugar. Eu já me atentei nisso ali. Mas vamos lá, né, Mas vamos indo. Ganharam o dito de suporte financeiro, vão para o Rio de Janeiro. Quem vamos para o Rio de Janeiro? Vamos os sócios, que primeiro são os primeiros que vão, e ali eles selecionam algumas pessoas da equipe para irem para o Rio de Janeiro para poder fazer o negócio funcionar. Dentre essas pessoas está Elo. Elo não fala disso na carta, mas eu falo assim, não esperava menos, né? Porque em 4 anos de empresa, ela fez parte do corpo de pessoas, de mentes, de braços, pernas, coração, mente, dedicação, tempo,
que fez esse projeto alavancar e conseguir chegar dentro deste espaço, né? Então achei chique. E a Heloísa também estava achando chiquérrimo. Porque assim, que coisa mais boa? Ela ali toda fodida da cabeça, né, dentro daquele ciclo ali de, porra, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que deixou ela péssima. Ela estava super dedicada ao trabalho, então assim, isso era colher louros, frutos do trabalho dela. E a Heloísa tem uma característica aqui, que vamos colocar, que é muito importante, que Lolo, ela traz pra gente o arquétipo da aventureira. Eu me sinto uma trouxa às vezes falando sobre arquétipo, porque apesar de sou do teatro, né? Vim do teatro, vim de uma formação de arte educadora social. Então, assim, tudo tem os arquétipos aqui dentro da minha bibliografia, né? Onde eu vou achar ali fonte para poder me construir. Mas daí virou uma coisa tão doida do marketing pessoal, das coisas da internet, que eu me sinto meio tosca. Mas, enfim, vou citar mesmo assim. Que apesar de tudo, também sou cria de Manuela Cantuária, roteirista maravilhosa. Vão atrás do curso dela, Vulneráveis Venceremos. Sério, fica aqui também a dica que ela tá aí num podcast com a Tati Bernardi de Mili Lacombe, reparação histérica. Muito bom. Eu tô num negócio, né? Eu faço roteiro pra quê? Que eu faço roteiro, que eu fico enfiando os troços no meio da história. Oxi. E a minha prima deve estar irritadíssima comigo, porque a fofoca demora pra chegar. Mas tudo bem, é podcast, caralho, vamos nessa. Foram os sócios, convidaram as pessoas, Lolo entre elas. Foi empolgadíssima pra esse momento de sua vida. Está lá o que ela tinha acabado também de terminar um curso de fotografia. Então ela estava com esse olhar apurado para fotografia, tinha se interessado por esse assunto, passou um tempo ali estudando. Então perfeito, ela ia passar uma temporada no Rio, ia poder fotografar o que ela quisesse, ia estar super engajada no trampo dela, que tinha dado uma alavancada, que ia ser show, ia ser top. E beleza, ela foi. Qual foi a solução estratégica financeira e logística da equipe ao ir para o Rio de Janeiro? Redução de custos, né? Então, o que a gente faz? Vamos ter ali um QG, um lugar que para a galera poder pernoitar, deixar suas coisas pessoais. Daí tem cozinha, enfim, tem banheiro, né? Podem ali fazer seu trato e daí ficam um maior tempo na agência. Então, eles alugaram um Airbnb ali perto de onde ficava o espaço que estava sendo montado o coworking. E essa galera ia pernoitar ali e tá. Então, qual foi a rotina que Lolo montou para ela assim que ela chegou lá no Rio? Ela passava muito tempo dentro do escritório, trabalhando, E quando ela tinha tempos livres, ela saía para dar rolê sozinha. Porque o arquétipo da aventureira. Ela gostava de se aventurar nos lugares, andar pelas ruas, pelas vielas, entrar nos departamentos, enfim, mergulhar ali na cultura local, enfim. Já que ela estava ali, ela queria explorar o território, assim. E isso ela sempre fez em todo o território onde ela esteve presente. Ela já tinha viajado bastante e todo lugar que ela ia, ela cultivava esse hábito. E agora ela estava indo com um quezinho a mais, né, amores? Com molho, que era a fotografia. Então, quando ela tinha os tempos livres dela, ela saía para dar rolê a pé, sozinha, fotografar, fazer uns cliques e pá. E também era um jeito dela abstrair um pouco do trabalho, né, pra não ficar pensando só aquilo. E também pra dar uma dissolvida na convivência com a galera que tava demais, né? Tipo, era no trabalho, era no Airbnb, muita convivência, muito rolê. Então era um tempo dela poder esvaziar um pouco, assim, e despressurizar, né, daquela situação toda. Aí, amores, eu esqueci de trazer a descrição que ela deu do Abelardo, né? Porque eu me empolguei aqui e fiquei falando tudo que eu achava, porque eu tô nesse pique. Abelardão, sócio, né, ali do coworking, casado, tá, amores? Muito bem casado. Tinha ali uma posição de poder, né, de sócio fundador da empresa. E, assim, na verdade, ele não fundou a empresa, mas assim que ele entrou pro time, ele logo foi escalonado para virar sócio. Provavelmente uma coisinha ali tinha o boy, né? Ou seja, já tem um posicionamento financeiro também mais estável, confortável, moreno, alto, bonito, sensual, bem com aquela cara de que talvez eu seja a solução dos seus problemas. Porém, a Heloísa nunca se sentiu confortável com ele, desde que ele entrou, antes mesmo dele virar sócio, que foi uma coisa rápida, porém, né, quando ele entrou ali, ela já não sei, tinha alguma coisa que não encaixava, que ela não achava, não gostava muito nele, ela não se sentia confortável na presença dele. Aí ela descreve ele como excessivamente observador, e cheio de piadinha que ninguém deu intimidade para ele fazer.
Aí quando ela fala excessivamente observador, eu já pego um ranço, né? Que eu acho que assim, já tá performando um personagem. Ele quer parecer ser, né? Ele fica bem caricato que ele tá querendo ser. Porque se ele de fato fosse mais observador, isso não ia ficar excessivamente explícito, né? Tem uma coisa do observador que é charmosa mesmo. É gostosinho de ver. Quando ele é mais quieto, quando ele observa, papapá, tem um charme. Mas quando isso é naturalmente da pessoa, né? Genuíno dela, assim, ela não tá tentando ser algo. Ela é aquilo e ponto e é. Isso realmente tem um lugar de sedução. Mas aqui, já colocando Abelardo como Abelardo, não tem nem como pensar duas vezes, né? Isso aí é ensaiado na frente do espelho desse filho da puta. E ele fazendo sempre piadinhas que ele não foi convidado a fazer, porque não tinha essa intimidade. E ele fazia diretamente relacionadas a Heloísa, essas piadinhas sem, né, procedência. Mas, enfim, voltando para o Rio, naquele final de semana, em especial, só estava no Airbnb Heloísa e Abelardo. E Elo tinha acabado de voltar de uma de suas sessões e chegou em casa, papá, boa noite, e aí, tudo, ele, tudo, e aí, tá. E aí ele pega e pergunta a ela assim, o que tu faz quando você sai, assim, né, quando você não tá aqui, você não tá no trabalho, você some por horas, o que você faz aí na rua? E aí ela contou, né, falou super empolgada, então, é que eu fiz um curso de fotografia e tal, eu gosto de sair pra conhecer a cidade, sempre quando eu tô numa cidade diferente, e tô aproveitando pra fazer uns cliques e pra treinar meu olhar, ver o que eu aprendi, colocar na prática, enfim, né, compartilho ali com ele do que realmente ela estava fazendo. E aí ele pediu pra ver. Ele falou assim, me mostra as suas fotografias. E o primeiro impulso dela foi ficar envergonhada e dizer, não, nada a ver, são bem amadoras, né, nada a ver, assim, não, sei lá. Tentou dar uma desbaratinada pra não ter que mostrar pra ele as fotos, por vergonha mesmo. Só que ele insistiu. Aí, Lolo passa por um arco de pensamento que deve ter durado pouco tempo, mas assim, que ela conseguiu dar essa volta, que primeiro foi, ele é meu chefe, né, ele ocupa um lugar de poder. Eu mostrar pra ele uma coisa que não tem a ver com o trabalho, pode dar a ele um calcanhar de Aquiles meu, de tipo assim, eu vou mostrar pra ele uma vulnerabilidade, um negócio que eu não domino, o quanto disso eu vou estar sendo avaliada ou não, o quanto isso pode me comprometer no trabalho ou não. Mas como ele insiste, ela vira a perspectiva e pensa assim, poxa, ele é meu chefe. Então assim, nós temos a oportunidade aqui de nos conhecermos um pouco além do trabalho e ele tá se abrindo pra isso. Isso pode me favorecer no meu trabalho, porque ele vai me ver além do que eu faço na empresa. E isso pode soar positivo. Ele vai ver a minha sensibilidade, eu posso construir novos leques de oportunidades dentro da empresa. Afinal de contas, ele é meu sócio e ele está abrindo um momento de descontração entre nós. E entre esses dois pensamentos, Lolo resolveu ficar com o segundo. De, poxa, o que mais? O que tem de mais, né? Vou mostrar pra ele minhas fotos, vai que isso puxa um assunto, vai que rola algum interesse em fotografia, vai que eu consigo colocar isso dentro do meu projeto aqui do coworking, ela foi pro lado do... Ele me chamou porque ele está proporcionando uma abertura aqui pra nós, além do trabalho, um momento descontraído. Então assim, né, toda a questão de networking, fazia sentido dentro desse espaço. E ela optou escolher acreditar nisso. Enfim, já era de noite, ela já tinha ido tomar banho, já tinha feito as coisas dela, aí de repente ela sai do quarto, ela estava de pijama, pronta pra dormir, assim, mas então veio com a câmera pra mostrar pra ele as fotos, já que ele queria ver e ele insistiu pra ver. E daí ela achou por, né, entre o demoninho e o anjinho ali falando, ela deu ouvidozão deles e foi. Quando ela chegou lá, ele estava deitado no sofá, e daí ela pegou e esticou a câmera pra ele e falou assim, essas são as fotos que você queria ver. Ele, vem aqui, me mostre você, né? Senta aqui, se abaixa aqui pra você me mostrar. E ela não viu maldade nenhuma naquilo e se abaixou pra ver. E aqui, meus amores, alerta gatilho master, mas eu vou usar exatamente as palavras que ela usou. Ele me atacou como se fosse um leopardo, ágil, certeiro. Assim que ela abaixou, ele pegou ela pelo pescoço e colocou ela na cama com uma destreza imensa. E ela disse que ela não conseguia reagir, ela não conseguia processar. Ela lembra só de dizer, não, eu não posso, pelo amor de Deus, a sua esposa. Porque ela conhecia a esposa dele.
Ela negou, ele insistiu. Ela rebateu, ele tinha muito mais habilidade. Chegou um momento em que ela cedeu. E pelo fim, lá no fim das contas todas, ela descreve que não foi ruim. Ali começa o arco narrativo do Abelardo de que, gata, foi você que cedeu a tudo isso. Você me provocou. Você veio de pijama do seu quarto me mostrar as fotos que você fez na rua. Por que mais você me mostraria as fotos? Não foi porque ele pediu, entende? Foi porque ela estava provocando ele. Cadê a bandeirinha vermelha delas? Cadê a bandeirola que a gente já levantou aqui no primeiro episódio, que aconteceu exatamente a mesma coisa? Você me provocou, Heloísa. Na Heloísa do primeiro episódio, a provocação dela estava, segundo ele, porque ela abraçava a esposa dele, que era a melhor amiga dela, e ela só fazia isso para provocá-lo, porque ela queria muito transar com ele. Que ele entendia os fetiches delas nas entrelinhas do que estava acontecendo. E esse Abelardo daqui usa do mesmo discurso, do mesmo objetivo, da mesma tramóia, da mesma armadilha. Você me provocou. Ambos ocupando lugares de poder, em uma hierarquia que estão acima dessas mulheres dentro do seu espaço de trabalho. No outro dia, eles acordam e ele meio preocupado, assim, chama ela para conversa, porque ele fala a ela que ela foi muito imprudente de ter transado sem camisinha. O que ele ia fazer com a esposa dele? Aí ele começa o ela não consegue reagir e ela compra muito rápido a ideia de que ela é cúmplice dele nisso. Esse era o segredinho deles. Ela me dividiu essa história em duas partes. E na primeira parte que ela me contou, ela termina a carta dizendo assim: se passaram 10 anos e até hoje eu não sei dizer se isso foi um estupro. Foi. A coisa é o que é e tem um nome e a gente sabe que o nome é esse. E é este o nome. Enfim, ele foi enrolando ela. Primeiro assim, ele dizia que a culpa era dela, porque ela provocou, porque ela que cedeu, porque ela que fez, porque ela que deixou fazer, porque ela não impediu que fosse desprotegido, porque isso, porque aquilo. E ao mesmo tempo, na via de mão dupla, ele ia com essas ameaças de fazer ela acreditar que a culpa era dela, que ela era responsável tanto quanto ele sobre aquilo. E no outro pé, elogiava e reforçava ela o tempo todo que se ele precisava de uma mulher como aquela. Porque a esposa dele não era como ela era. Porque ela era deliciosa, porque ela era esperta, porque ela era engraçada, porque ela era tudo e os canudos e nananana. E conforme isso foi correndo, e a Heloísa não conseguiu se manifestar no seu desconforto daquele primeiro episódio do Dia do Sofá, ela comprou a cumplicidade e ela começou a se apaixonar por esse cara. E começou a acreditar que aquilo era realmente uma história de amor. E daí o que acontecia? Eles tinham um tempo, de estadia no Rio de Janeiro. E nessa última leva, assim, nessa última temporadinha que aconteceu lá, eles começaram a se aventurar juntos em coisas muito doidas. Como se, assim, o que acontece no Rio fica no Rio. Então vamos viver tudo o que há para viver. Como se eles fossem cúmplices dessa jornada. E que eles estavam vivendo todas as experiências mais malucas porque tinham um ao outro. E só ela poderia topar com ele aquele tipo de coisa. Só que ela, muito lúcida já que 10 anos depois, fala assim: eu só fui dizendo sim. Parece que depois que eu não falei nada daquele Dia do Sofá, eu chequei assim todos os tickets de aceito para qualquer coisa que ele pudesse me propor. E ele ia propondo as coisas, ele articulando as situações para que a gente participasse delas. Então assim, vários momentinhos bacanas foram acontecendo. Foi a primeira vez que eles foram no baile Charme, lá dançar, muito queridos, no Rio. Subiram de motoca o Morro do Vidigal. Foram pela primeira vez consagrar o Santo Daime. Que daí virou um bololô muito louco, entendeu? E daí nesses últimos dias do Rio de Janeiro, foi só dali em cima de dali. E foi ali que ela foi criando, assim, beleza, erramos. Eu transei com ele, eu cedi transar com ele, mesmo sabendo que ele era casado. Mas depois disso, somos a escolha um do outro. E vamos embora. Ok.
Terminou o tempo deles de estadia no Rio de Janeiro, eles voltam para Curitiba. Quando eles voltam para Curitiba, a coisa começa a estreitar um pouco mais, porque a dinâmica continua. E assim, eles começam a frequentar uma mesma igreja. Que também tem isso, além de tudo ele é um jovem místico. Essa temporada é deles, né, gente? Não tem como não. É assim, estrela máxima, 5 estrelinhas para todos eles no protagonismo do esquerdomacho Roots, né? Não é Roots que eu ia falar, é Gratiluz. Gratiluz é a palavra. E assim, eles saíam para transar várias vezes em lugares muito bizarros, e ela disse que muitas vezes era na casa dele quando a esposa dele não tava lá. E esse era o excitante da coisa. A esposa não tá, então a gente vai transar aqui. Pata marreca. Ficou atolada dessa merda até o último fio de cabelo. E assim, nesse momento aqui já era uma história de amor. Foda-se, tipo, ela tava completamente cega. E assim, ferindo a dignidade dela, ferindo tudo que ela tinha construído até ali. E de novo, né, ela era a presa mais fácil pra esse lugar. Ela não conta isso na carta, mas provavelmente ela tem aberto isso pra ele também. De que ela tinha acabado de sair de uma relação e que ela tava muito devastada. E ele ali percebendo as coisas que ela tava fazendo, assim, enfiando um monte no trabalho, indo em rolezinho todo dia, fumando igual uma desgraçada. Ele percebeu a isca, né, filhas? Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Principalmente quando eles ocupam esse lugar de poder dentro dos contextos onde estamos inseridas, né? E nos tornamos presas frágeis e fáceis para esses caras. Até que quando eles voltam para Curitiba, vivem essa dinâmica, vão para a igreja e o pessoal do trabalho começa a desconfiar, e a perceber, e a fazer piadinha, e a comentar. E a Heloísa tava nem vendo. Por ela só tinha olhos para ele. Passou um tempo e eles descobriram de fato o que estava acontecendo. Então começaram a excluir ela, a invisibilizar ela. Ela era o algoz dessa história. Ela era errada dessa história. E começaram a se afastar dela. Mas ela não se importava muito, porque o que importava era ele. Então, se ele ainda estava ali, para ela estava tudo bem. Aí chegou um momento em que a esposa dele descobriu. Mas ela não se importou, porque o que importava era ele. Se a escolha dele ainda era ela, então era o suficiente. Aí chegou um momento que a família dela descobriu. Mas ela não se importava, se a escolha dele ainda fosse ela, para ela era o suficiente. Até que a coisa foi estreitando, a coisa foi ficando cada vez mais insalubre. E na carta ela disse assim, o acaso, e colocou entre muitas aspas, foi muito generoso comigo. E ela teve a oportunidade de sair do país. E assim, para outro continente. E assim ela o fez, assim ela foi. Mas depois da descoberta da traição e de todas as coisas, Abelardo se separa da esposa dele. E ele vive a vida dele aqui e ela tá lá na puta que pariu, do outro lado do oceano, vivendo a nova vida dela. Mas assim, completamente impregnada dessa história. Ela estava distante geograficamente, mas essa história ainda estava fervilhando dentro dela. Todas as fissuras, os rasgos, os escombros que essa história causou nela estavam ali efervescentes. E ela não tinha se desgarrado da culpa, e ela não tinha se desgarrado da dor, e ela não tinha se desgarrado dessa paixão alucinada que ela acreditava que era amor por esse cara. E ele ainda alimentava isso nela, porque mesmo à distância eles faziam videochamadas, eles conversavam. Aí também, chegou um momento muito gostoso, que assim, agora ele já tá um grande monge consagrado dos santos daimes e das coisas todas. Então ele ligava para ela e conduzia ela em meditações, né, amadas? Fazia uns rezos para ela, ia conduzindo ela por lugares que eu acho que assim, nem quero saber também, mas ela diz que ia caindo, ia se limpa e se sentia muito ancorada por este mestre dos saberes ancestrais. E ele passou a se valer disso e a se vender dessa maneira para outras mulheres. E assim foi indo. Conforme o tempo foi passando e Elo já estava fora da ilha, né? Que dizem que a gente para enxergar a ilha tem que ser da ilha. Então ela estava bem fora da ilha. Ela estava conseguindo enxergar a ilha com drone. Linda, maravilhosa lá de cima. E esse processo foi começando a doer. Porque a verdade começou a chegar. E conforme a verdade ia chegando, ela ia se destruindo. Porque era
terrível acreditar que ela tinha se submetido a todas aquelas coisas. E ela foi entendendo o quanto essa dinâmica do poder e do gênero era completamente desgastante e, como que eu posso dizer isso, injusta com o que estava posto. Porque Abelardo continuava no mesmo lugar, sem ter perdido isso aqui de qualquer coisa. Ele continuava tendo prestígio, a galera que era a família ali, da galera descolada, do coworking, isolou, excluiu ela e colocou, tipo, taca a bosta na Geni. E ele, cara, ele é tão legal, mano. Porra, o cara aqui, ó, sangue bom pra caralho, mano. Porra, boa pinta, engraçadão, não sei o que. Continua, ele não perdeu espaço, ele não perdeu dinheiro, ele não perdeu pessoas. Ele conseguiu encerrar um casamento que ele já queria encerrar há muito tempo. Mas ele não sabia como, precisava de alguém pra poder validar aquilo. Porque ele estava entre abrir mão do conforto das coisas que o casamento dá, né? Porque tem essa mulher que está aqui me provendo segurança, me provendo alimento, me provendo uma casa limpa, provavelmente, uma fonte de renda a mais e, ocasionalmente, sexo, carinho, cuidado, né? Uma empregada e uma mãe, porra, tem tudo aqui. Mas e as minhas loucurinhas? Que também eu não quero pôr a minha mulher nisso aí, né? Porque tem isso, ele quer ir pras loucurinhas, mas a mulher dele ele não quer pôr. Mas aí ele encontrou a Heloísa, que poderia ser Heloísa como foi, ou poderia ser qualquer outra Heloísa no mundo que estivesse ali e entrasse na onda dele. E quando ela conta que assim, tudo que ele pedia eu fazia, era... vamos hoje sair e encontrar uma mulher pra gente transar? Vamos. Vamos hoje participar de não sei lá onde? Vamos. Tudo era assim. Então ele pôde experimentar tudo que ele queria pra poder fazer o peso e o balanceamento dele. E provavelmente esse filho da puta não terminou a relação dele. Ele deixou a mulher dele ficar desgastada, ilúcida, completamente enlouquecida. E assim, sem ter pra onde ir, até o modo de estourar e falar assim, pronto, acabou essa bosta. E provavelmente ele colocou a culpa nela por ter terminado. E dizer que ela preferia acreditar em fofoca dos outros do que nele, que tava ali todo dia. Ainda terminou fazendo essa mulher se sentir culpada que tinha terminado. Eu aposto um dedo. E quem mais vem pra esse bolão? Enfim, chega um momento que a Heloísa consegue se livrar desse traste, mas ela não conseguiu até hoje se livrar dessa história, porque essa história, emendada com aquela primeira, que ela já tinha levado um pé na bunda, aí nesse processo de construção, aí no processo de reconstrução, ela encontra um cidadão como esse, vira uma bola de neve, né? Que vai adentrando suas entranhas e bate em lugares que você nem sabe. E as pessoas que dizem assim, mas já passou 10 anos, supera, garota. Não tem como supera um troço desse, gatinhas. Porra, vamos com calma, tá ligado? Tipo assim, quando você é vítima de violência psicológica, ou até mesmo sexual, financeira, esses abusos todos que acontecem, ainda que a agressão física, você tem noção da dimensão física disso, né? Tem um roxo, tem um machucado. Você consegue absorver talvez a informação de entender o processo de cura visualizando a situação ali, né? Visualizando o hematoma, visualizando a cicatrização. Quando são coisas subjetivas, você não tem esse mapeamento. Você não sabe até onde foi. Você desconhece esse mapa, esse território. O que foi devastado? O que foi queimado? O que foi destruído? Não sabemos. A gente não tem noção da dimensão. E assim, 10 anos depois, ela ainda esbarra em sequelas desse lugar, que ela nem sabia que tinha atingido aquilo. Eu estou aqui 4 anos depois, ainda esbarro em sequelas de lugares que eu nem sabia que tinha sido atingida. O bagulho é muito mais louco que isso, entendeu? Para finalizar, digo que Elo está em processo ainda e que levou muito tempo para conseguir falar sobre isso, fora da terapia, para outras pessoas em outros ambientes. Então eu me sinto muito honrada de receber essa história e poder trazer ela aqui para nossa roda de conversa. E eu quero ler umas frases que a Heloísa deixou no final da carta. Que o que é certo é errado nem sempre é muito claro, né? Porque aqui dentro do nosso julgamento moral, a gente pode falar que péssima, horrorosa, ela é a Silvaninha da vez. Ela foi Silvana e Heloísa na mesma história. Ela se submeteu. Por isso que eu digo que a gente não pode cair na cilada da competitividade feminina, da rivalidade feminina, porque você não sabe qual foi a história que esse cara contou pra mina. Seu marido, seu namorado, seu ficante, você sabe lá a pessoa que está com você,
eu sempre uso, né, os pronomes masculinos para essas pessoas que nos maltratam, porque estamos aqui dentro de um contexto onde a heteronormatividade reproduz muito mais, né, esses conceitos, assim. Mas isso pode estar em qualquer corpo que for. Mas, assim, vocês não sabem. A gente não sabe qual foi a história que eles contaram para essas mulheres, entende? E que fez elas se submeterem ali. Elas são tão vítimas quanto você, mesmo que elas saibam do que está acontecendo. Mesmo que elas tenham entrado com lucidez. Ela sabia que ele era casado desde o começo, e mesmo assim ela aceitou isso. Mas olha todo o contexto, né, que ela estava inserida. Então, assim, tirando a moralidade da gente julgar isso é certo ou errado, nem sempre está explícito, né? Tipo assim, ele construiu tão bem essa história que ela acreditou por bem que estava tudo certo, estava tudo bem. Ele fez ela acreditar que estava tudo bem. Não tinha nada de errado ela se envolver nessa história. Afinal, era uma história de amor. E todas nós fomos ensinadas e condicionadas a buscar a nossa história de amor. O nosso feliz para sempre. E por fim, deixo aqui esta Heloísa / Silvaninha com uma mensagem para nos fazer refletir um pouco, que é: nunca é tarde para buscar compreensão e cura. Aqui, depois de muito tempo de análise, de elaboração, de processos e de outras vivências, experiências e de muito tempo, Heloísa vai entendendo que, assim, a se desculpar e entender que ela fez o que ela podia com as ferramentas que ela tinha, com o que ela tinha disponível de entendimento sobre o mundo e as relações. Ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha. E ela tenta também se desculpar desse lugar de, tipo, não carregar essa culpa para a eternidade, né, do que aconteceu ali. E que foi violento com tantas pessoas, inclusive com a esposa do Abelardo. Então, marca texto nelas, hein? Nunca é tarde para buscar compreensão e cura. Fica, vai ter uma leiturinha. Escrevivência de Conceição Evaristo. A escrevivência não é para ser lida apenas. A escrevivência é para ser sentida. Escrevivência é palavra que carrega sangue, suor e lágrimas. Escrevivência é carregar a vida no fio da palavra. Não se trata de ficção, se trata de vida vivida, de memória herdada, de dor coletiva. Quem escreve com escrevivência, escreve com a alma, com o corpo, com a carne ferida. A escrevivência é resistência contra o apagamento. Cada linha é uma sobrevivência. Cada história é um grito que rasga o silêncio. Não se pede licença para contar a vida. Se grita. Se escreve na pedra, no papel, no vento. Escrevivência é fazer da palavra abrigo, luta, semente. Porque escrever também é sobreviver. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.